Olá a todos, meu nome é Guilherme Miranda, eu sou doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná, e conjuntamente com Heitor Henrique, outro doutorando da Universidade Federal do Paraná, nós decidimos criar o minicurso A Segunda Guerra Mundial. Eu venho, através desse primeiro vídeo, trazer um pouco sobre os antecedentes da guerra. O curso em si ele vai ser dividido em 4 partes. Primeiramente, as origens ou os antecedentes da guerra. No segundo momento, o Heitor trará para vocês a evolução da guerra e as principais batalhas. No terceiro vídeo, também do Heitor, será colocado sobre o Brasil, tanto como o Brasil era durante o período da Segunda Guerra, quanto a participação brasileira na guerra. E, por fim, eu vou trazer um último vídeo colocando as consequências da guerra para o entendimento do século XX e quais foram as consequências efetivas da Segunda Guerra durante os nossos dias atuais. Nesse sentido, eu venho, através desse primeiro vídeo, trazer alguns fundamentos iniciais para o entendimento da Segunda Guerra Mundial e que nós consideramos fundamental para a percepção da Segunda Guerra Mundial para as pessoas. Como estudantes de História, nós sempre tivemos o cuidado de tentar entender a história através dos seus vários lados. Walter Benjamin já trazia que a história normalmente é escrita pelos vencedores. E, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial é talvez o maior exemplo dessa frase, no sentido de que existe dentro da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, existe sobre a Segunda Guerra Mundial uma tentativa constante e efetiva dos países vencedores, e aqui eu descrevo principalmente os Estados Unidos, tentando colocar a Segunda Guerra Mundial como uma memória só do Ocidente, ou seja, como se a Segunda Guerra Mundial fosse uma história unilateral, sem os vários diferentes tipos de visões e várias questões que perpassaram não só pelo fronte ocidental, principalmente francês, como principalmente pela guerra sobre todo o globo. Nesse sentido, eu gostaria de deixar claro a importância de estudar a Segunda Guerra Mundial com uma atitude revolucionária pelas pessoas, e aqui eu coloco particularmente por vocês, estudantes, curiosos sobre a história, porque estudar a história em si, e estudar a história de eventos tão importantes e tão fundamentais para os nossos dias atuais, é uma atitude revolucionária no sentido de tentar entender os processos da guerra, nos ajudam a compreender não só o que os países vencedores ou as principais potências nos querem mostrar, mas também entender o que levou àquela guerra a acontecer daquela maneira e qual era a participação de todos da criação da guerra. A guerra em si, ela não é só não é unilateral, o sentido de tem um culpado, tem um vilão e tem um bonzinho, né? Tem o policial bom e tem o policial mau. A guerra é um evento onde todos participaram efetivamente na sua constituição, na sua origem e no seu acontecimento, né? Nesse sentido, então, eu gostaria de denunciar a importância de ver o evento de forma crítica, a fim de evitar com que o soft power estadunidense, ou seja, a atitude de querer mostrar através de Hollywood e através dos quadrinhos, através de jogos de videogame, um modo único de entendimento da guerra, a fim de ter para si essa memória. É evidente que os Estados Unidos da América ou qualquer outro país vai querer
analisar a Segunda Guerra Mundial através do seu viés e vai querer impor isso ao planeta, porque é importante para o imperialismo desses países que as pessoas tenham essa visão limitada sobre os eventos. Isso não quer dizer que nós tenhamos que adotar isso de forma passiva, no entanto, e aqui eu acho que é fundamental o estudo da Segunda Guerra Mundial. É um modo revolucionário de sair desse jogo imperialista para um entendimento sobre um todo. E aqui, então, eu trago algumas questões sobre a importância de entender a Segunda Guerra Mundial. Não só nesse sentido revolucionário que eu comentei, mas no sentido do entendimento do hoje, e o entendimento do século XX. Primeiramente, é fundamental entender que a Segunda Guerra Mundial é o fim de uma onda de conflitos iniciados já em 1870, e que foi se arrastando durante quase 70 anos, por conta de imperialismo, por conta de colonialismo, por conta de capitalismo, ou seja, por conta das estruturas econômicos, políticos e sociais do período. Também é importante, aqui eu acho que eu gostaria de bater bastante nessa tecla, e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, como a Segunda Guerra Mundial é uma demonstração de como as democracias liberais elas vivem em crise e são incapazes de atender ou dar a resposta necessária para as crises capitalistas que sucedem durante o século XX. A Segunda Guerra Mundial, nesse sentido, ela é uma demonstração, talvez a mais grotesca e a mais efetiva, de como as democracias liberais elas foram incapazes de gerir o sistema capitalista. E quando nós falamos sobre uma Terceira Guerra Mundial, é evidente que as democracias liberais, desde aquele período, não conseguiram ainda lidar, ainda que houveram tentativas de gerir o capitalismo de forma mais social, mais forte, não são com as democracias liberais que essas respostas estão sendo dadas. Nós vemos hoje vários países entrando em regimes autoritários, e não à toa. Os sistemas republicanos, as democracias, elas são incapazes de gerir um sistema tão corrupto que cria tantos problemas, não só para as pessoas em si, mas também para a gestão de todo o sistema. E aqui eu quero deixar claro que isso não significa que a Segunda Guerra Mundial é só um resultado da crise do capitalismo. Mas também é o resultado de uma tentativa de lidar com essa crise, que se chama fascismo. Quando eu digo isso, eu não quero que isso pareça superficial. O fascismo ele é uma resposta ao período pós-Primeira Guerra Mundial, não porque a Primeira Guerra foi só cruel e cheia de problemas. O fascismo é uma resposta porque a gestão social do período pós-Primeira Guerra Mundial ela era incapaz de lidar com o capitalismo que estava acontecendo. Isso nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, com a crise de 29, com uma bolha econômica basicamente estourando. A gente vê nos países europeus isso acontecendo gravemente, e as respostas italianas, alemãs, foram respostas evidentes sobre a incapacidade da gestão do capitalismo no período. E aqui entra também as periferias, né? Olhamos, por exemplo, o Japão, ou o Brasil, no período que vivia em crise constitucional e republicana o tempo todo, até a Revolução em que o Vargas entra no poder.
Então, nós temos aqui todo um contexto de crise das democracias liberais que vai pautar toda a Segunda Guerra Mundial e o século XX. Então, isso é algo fundamental nessa compreensão. Uma outra questão sobre a Segunda Guerra Mundial e que é preciso bastante atenção é o deslocamento econômico para fora do centro europeu. A Inglaterra e França e a Alemanha eram as grandes potências globais até o fim da Segunda Guerra Mundial, ou até a metade da Segunda Guerra Mundial. A partir do fim da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, que eram países que viviam nas periferias, ou seja, um no continente americano e o outro no continente europeu e asiático, mas particularmente asiático, eles passam a ser os grandes centros de poder e de economia do globo. E os países europeus, que até então eram os que regiam o globo, as economias, eles passam a entrar tanto em crise econômica quanto crise social, com o fim da Segunda Guerra Mundial, seja pela destruição que efetivamente ocorreu, ou pelas enormes dívidas que a Segunda Guerra criou para esses países. Gostaria também de apontar as últimas questões e que são bastante pertinentes sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a derrota do modelo fascista dentro do cenário pós-Segunda Guerra Mundial. O modelo fascista, ele, como eu falei, é uma resposta para o capitalismo, e ele sai absolutamente derrotado na Segunda Guerra. A gente vê até hoje a denúncia sobre o fascismo e o nazismo dentro tanto das alas da direita quanto da esquerda, mas isso não quer dizer que o fascismo deixou de existir, muito pelo contrário, ele se enraizou bastante dentro das sociedades, principalmente dentro das periferias, e aqui nós vemos, por exemplo, o caso integralista brasileiro, um partido fascista com mais de 1 milhão de participantes. Ou seja, o fascismo ele não deixa de existir, mas ele sai derrotado da Segunda Guerra Mundial, e isso é muito importante, porque ele adormece o fascismo e dá à Segunda Guerra Mundial ou melhor, dá ao século XX um verniz de um mundo polarizado, um mundo em que havia só duas respostas, o capitalismo ou o socialismo, como se não houvessem crises dentro tanto do socialismo quanto do capitalismo. Grandes mentiras. Tanto o capitalismo quanto o socialismo vão viver em crise durante todo o século XX. O socialismo soviético cai ao final de 1989, e o capitalismo até hoje nós estamos vendo a crise as crises constantes e que se atropelam uma sobre a outra para esse modelo de gestão social, econômica e cultural. Então, a derrota fascista no final da Segunda Guerra Mundial, ela evidencia um mundo polarizado, fundamentalmente localizado em 2 países, União Soviética e Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que o século XX não tenha tido questões sempre voltadas para as crises internas desses sistemas, muito conhecidos os problemas da União Soviética e do sistema soviético. No entanto, o capitalismo, durante o século XX, também vai viver em crise, na década de 70 e década de 80, principalmente, bastante evidenciado. E, por fim, e não menos importante, a descolonização é um fundamento inicial fundamental da Segunda Guerra Mundial. As ideias decoloniais é óbvio que são anteriores à Segunda Guerra, mas após a Segunda Guerra Mundial, os países centrais europeus eles são incapazes de continuar gerindo impérios coloniais daquele tamanho, e aqui eu dou destaque para o inglês e para o francês, ao mesmo tempo em que
estabelece uma incongruência aqui, né? Como lutar uma guerra contra regimes fascistas que assassinavam, escravizavam pessoas, ao mesmo tempo em que os países, as democracias liberais, faziam tudo isso na África e na Ásia. A África continuava tendo trabalho escravo, e na África também continuava tendo assassinatos em massa. Isso não quer... E os casos indianos também na Ásia, por exemplo, ou chinês também evidenciam isso. Então, como continuar gerindo um Estado colonial absolutamente agressivo, violento, genocida, ao mesmo tempo em que se denunciava a agressividade, o genocídio, a violência nazifascista dentro da Europa, né? Então, a decolonização ela é fundamental no entendimento do fim da Segunda Guerra Mundial, porque uma das questões que vai perpassar o resto da Guerra Fria, através dos apoios soviéticos e estadunidenses aos diferentes regimes e revoluções que aconteceram dentro da Ásia e da África. Eu gostaria, então, de deixar esses pontos bem evidentes, porque esses são fundamentos iniciais que ultrapassam só o entendimento dos eventos que se sucederam. Eles são fundamentos iniciais no sentido de... Esses são pontos importantíssimos para compreender a importância da Segunda Guerra Mundial e a importância de entender o quanto essas questões que eu coloquei aqui perpassam todas as atitudes e todos os acontecimentos que vão anteceder a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu trago também uma outra questão não menos importante, que são números. A importância da Segunda Guerra Mundial, pelo tudo que eu falei anteriormente, evidenciam que é um evento fundamental para o século XX, para a continuidade do século XX. Mas os seus números também demonstram o quão terrível foi a Segunda Guerra Mundial e o quanto essa guerra ela marcou as gerações posteriores a ela. Nós estamos falando aqui de 70 milhões de mortos, 20 milhões só soviéticos. Só para se ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial ela teve algo em torno de 40 milhões de mortos, ainda que alguns digam que a Primeira Guerra Mundial foi ainda pior por causa da gripe espanhola, que matou mais 50 milhões de pessoas. No entanto, a Segunda Guerra Mundial, como um todo, ela foi muito mais cruel e violenta, porque ela ultrapassa os campos militares, os campos de batalha, e coloca a guerra no dia a dia das pessoas, coloca a guerra para as cidades. Então, é uma guerra que circundava não só os militares que participavam dela, mas também os civis que tinham que conviver com bombardeios, conviver com armas químicas, conviver com todas as violências causadas nos seus cotidianos. Uma outra questão que eu acho fundamental para entender a importância em números da Segunda Guerra Mundial é o número de judeus mortos, 6 milhões. E aqui eu coloco a Segunda Guerra Mundial como uma guerra que ela ultrapassa todos os escrúpulos possíveis da humanidade com o fim de exterminar os inimigos. Nesse sentido, eu coloco a Segunda Guerra Mundial como a primeira, talvez, e provavelmente a maior guerra total que existiu na história. Como assim guerra total? A Segunda Guerra Mundial ela é perpassada pela falta de escrúpulo por todos os lados, no extermínio e genocídio das pessoas. É evidente que os casos nazifascistas
e japonês são denunciados imensamente. É evidente que as ondas soviéticas que violentaram e massacraram as pessoas dentro da Alemanha e da Polônia e de outros países também muito falado, só que a guerra total ela perpassa por todos os campos e todos os lados. Nesse sentido, existe dentro da Segunda Guerra Mundial uma clara demonstração de que a vitória não vinha só pela vitória no campo de batalha, mas o extermínio de civis, o extermínio da capacidade produtiva dos países passou a ser uma tática de guerra dentro da Segunda Guerra Mundial. E é claro que isso acabou acarretando numa destruição em massa de infraestruturas, tanto produtivas quanto comerciais, que vai atingir o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Há um retrocesso econômico imenso durante o período da guerra, e cada vez mais agravado com o pós-guerra, em que tanto a falta de pessoas para trabalhar, ou seja, as gerações produtivas passaram ou morreram, ou estão aleijadas, ou estão com problemas psicológicos desumanos, quanto as estruturas físicas mesmo passam a ser tendo que ser remontada, ser reestruturada. Existe uma destruição em países como a Alemanha, por exemplo, cidades inteiras deixaram de existir. Japão também, os casos de Hiroshima e Nagasaki, ou da União Soviética também, Londres foi bombardeado imensamente. Então, nós vemos aqui um grave retrocesso econômico que vai afetar o pós-Segunda Guerra, que vai acarretar fome, vai acarretar falta de insumos, vários problemas pós-Segunda Guerra. E, por fim, é claro que a nova ordem política, como eu já havia comentado anteriormente, que se estabelece com a Guerra Fria, é fundamental para entender a Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética e Estados Unidos passam a dominar o globo como um todo, tanto pela vitória militar, quanto principalmente pela capacidade produtiva e econômica que esses países acabam acontecendo no final da Segunda Guerra. Os Estados Unidos era basicamente o principal credor de todos os países europeus, e até da própria União Soviética. Então, os Estados Unidos, eles conseguem, no pós-Segunda Guerra, por exemplo, absorver a dívida de vários países e passar a ser gestor desses países. Não por menos, por exemplo, a Alemanha passa a ter várias bases militares estadunidenses, ou a Inglaterra, a economia britânica passa a ser completamente dependente dos Estados Unidos. Então, mas afinal, o que foi a Segunda Guerra? Até agora eu dei fundamentos iniciais para a gente entender um pouco do que foi a guerra. Mas eu gostaria agora de entrar um pouco sobre o que foi de fato a guerra em si. E aqui eu deixo 3 pontos que para mim são fundamentais para entender. A guerra em si, ela não foi uma guerra única. Como eu falei anteriormente, existiam muitas questões que aconteciam em volta do pós-Primeira Guerra Mundial e que acabaram acarretando na Segunda Guerra. O que não quer dizer que a Primeira Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial foi o resultado da Primeira Guerra. Isso não é verdade. A Segunda Guerra é o resultado de 3 grandes conflitos que vão circundar todo o período. Nesse sentido, uma das guerras que circulam pela Segunda Guerra Mundial é a guerra entre os grandes impérios europeus. E aqui eu coloco especificamente a França, a Alemanha e a Inglaterra. E eu coloco os Estados Unidos aqui num sentido de extensão do próprio Império Britânico, mas não só. Os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, eles se veem
como império, eles se veem como país que tem a capacidade e a necessidade de gerir o resto do globo. Então, há na Primeira Guerra Mundial um grande conflito entre as principais potências imperialistas do período, a França, a Alemanha e a Inglaterra, e posteriormente os Estados Unidos, né? A França, a Alemanha e a Inglaterra, no caso, ela vem desde a Primeira Guerra Mundial, ou anteriormente. Por exemplo, os conflitos entre França e Alemanha, eles vêm desde 1871, com a Guerra Franco-Prussiana. Mas a participação e a continuidade dessa guerra entre os grandes impérios europeus, ele vai ter vai ser um resultado de quase um século de imperialismo nas periferias e na tentativa alemã de tentar ultrapassar esse domínio francês e inglês dentro do globo, né? Uma segunda guerra que é fundamental, e aqui eu acho que engloba a questão da guerra total, é a guerra de destruição da União Soviética. No sentido de que havia, de fato, uma ideia bastante evidente sobre a importância de destruir a União Soviética e o modelo socialista, através não da desestruturação da União Soviética, mas sim do genocídio mesmo, do extermínio de todo o povo, tanto todo o povo eslavo quanto as pessoas que viviam na União Soviética. Existe eu acho que isso daí é fundamental entender, que a guerra total, quando eu coloco, eu não falo de forma pequena. Existia, de fato, um sentido de extermínio profundo entre as pessoas, principalmente os alemães, com os outros povos, né? Os nazistas, eles são movidos, tanto o partido nazista quanto a estrutura nazista, ela é completamente movida pela ideia do extermínio dos povos inferiores. E aqui, então, a Segunda Guerra Mundial perpassa muito por esse conflito, pela necessidade da destruição da União Soviética como modelo e como povo, ou seja, os povos eslavos como um povo específico, ao mesmo tempo em que havia uma necessidade da expansão alemã sobre os outros impérios, né? E um terceiro ponto é a libertação nacional chinesa contra a pretensão japonesa. E aqui eu entro num ponto. A participação japonesa, às vezes, pode parecer complexa para as pessoas que pouco estudam, porque o que os japoneses têm em relação ao nazifascismo? Isso daí eles não têm absolutamente nada. Eles têm modelos imperialistas que estruturaram uma sociedade particularmente agressiva, violenta e expansionista, mas eles não são povos que foram cercados ou que foram fundamentados por exemplo, o que os fascistas ou os nazistas fizeram. No entanto, eles tinham pretensões imperialistas de se expandir pela Ásia. Isso, obviamente, acabou atingindo as pretensões, tanto francesas e inglesas, quanto estadunidenses, e até soviéticas, de domínio da Ásia como um todo. Os japoneses foram, talvez, os grandes asiáticos imperialistas do período, e por isso eles vão entrar na guerra junto com a Alemanha e com a Itália, não no sentido de expandir o nazifascismo, mas no sentido de expansão do próprio Império Japonês. E aqui entra uma questão importante. Os japoneses também tinham uma profunda compreensão de que a guerra era uma guerra total. E por isso o extermínio, o genocídio que eles fazem tanto na Coreia quanto na China, por exemplo, e na Índia,
são absolutamente desumanos. Há, então, dentro da pretensão chinesa, não só um domínio político e territorial imperialista, mas também um sentido de domínio cultural e racial também, né? Os japoneses passam a se ver como povos, como um povo, melhor dizendo, regido por Deus para o domínio sobre povos inferiores. Isso daí é fundamental para entender a participação japonesa na guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial ela passa a ser um ajuntamento desses três conflitos que, a partir de 1941, vão transformar essa guerra, que seria, entre aspas, uma guerra europeia, em um conflito global, particularmente. O que se inicia como uma guerra entre França, Inglaterra contra a Alemanha, passa a ser uma guerra total entre povos de diversos continentes que estão lutando pela hegemonia do globo, pela hegemonia do sistema. Então, os antecedentes históricos da guerra são os seguintes. A Primeira Guerra Mundial, é evidente, criaram um profundo desânimo, uma profunda crise dentro dos países ocidentais pelo caso desumano que foi, foi um morticínio absolutamente terrível, nunca visto até então. As guerras, elas eram regidas, ou melhor, as guerras normalmente ocorriam em períodos de semanas, quando muito meses. A Primeira Guerra Mundial ela vai durar 4 anos, vai deixar 40 milhões de mortos, 32 milhões civis. Ainda que a guerra em si ela não tenha sido uma guerra total, como foi a Segunda Guerra Mundial, a principal motivo das mortes acabavam não sendo a invasão e assassinato promovido pelos militares, mas principalmente problemas como fome, desabastecimento, incapacidade de gerir hospitais e populações, conflitos internos. Ou seja, a Primeira Guerra ela vai modificar toda a estrutura europeia do período. Além da Primeira Guerra, como eu comentei anteriormente, a gripe espanhola ela vai ser tão ruim quanto a Primeira Guerra Mundial como um todo. Vai ter algo em torno de 50 milhões de mortos pela gripe espanhola, muito também ocorrida pelo desabastecimento, pela fome, pela desestruturação social que se estabeleceu com a Primeira Guerra Mundial. E, a partir daí, existe uma tentativa de estruturação da sociedade europeia no período. Para entender, então, isso, eu acho que eu vou resgatar um pouquinho o imperialismo do século XIX e do século XX foram absolutamente essenciais para entender a Primeira Guerra Mundial. E eu quero deixar claro que a minha pretensão não é aqui explicar a Primeira Guerra Mundial, até porque se eu fosse fazer isso seria um outro curso, já que a Primeira Guerra é tão complexa quanto a Segunda Guerra Mundial. Mas o imperialismo do século XIX e início do século XX vai ser fundamental para o acontecimento da Primeira Guerra. Mas com o fim da Primeira Guerra não quer dizer que esse imperialismo ele deixou de existir. Muito pelo contrário. Os países franceses, a França e a Inglaterra, vão sair extremamente fortalecidos e vão ampliar os seus impérios coloniais, ao mesmo tempo em que países como a Itália, por exemplo, que também foi um país vitorioso, ou Portugal, principalmente Itália e Portugal, nesse sentido,
vão ser profundamente manchados com a Primeira Guerra. Eles entram na guerra e saem e acabam saindo com grandes déficits econômicos e incapacidade de gestão do Império Colonial, ou seja, eles saem derrotados, eles saem vitoriosos na guerra e ao mesmo tempo que saem derrotados do pós-Primeira Guerra. Outros países, como por exemplo os Estados Unidos, passam, ao fim da Primeira Guerra, a perceber o quão frágil era a Europa como um todo e passa a se fechar, passa a não querer interagir com esses países, porque, claro que há interações econômicas evidentes, mas, politicamente falando, os Estados Unidos, por exemplo, se fecha com a Europa e cria um certo desconforto entre as potências europeias com os Estados Unidos. No outro lado, a União Soviética recém-passada por uma revolução e uma guerra civil, particularmente tão violenta quanto, promovida por esses países, inclusive esses países imperialistas ocidentais, ela também se fecha. A União Soviética ela percebe o quão a participação dos países ocidentais na guerra civil e se fecha absolutamente para todos eles. Ou seja, há um planeta pós-Primeira Guerra Mundial absolutamente fechado um para o outro. Os países, as potências soviéticas e estadunidenses estão fechadas tentando lidar com a economia, no caso estadunidense absolutamente em ascensão e crescimento, e soviética tentando lidar com as feridas tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Guerra Civil, enquanto que a Europa em si está dividida e passando por um processo extremamente traumático de divisão de países e desestruturação de impérios monárquicos centenários, como acontece, por exemplo, no Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. Então, o pós-Primeira Guerra, ele é absolutamente gerido por essa incapacidade de união entre os países. A França e a Inglaterra não conseguem dialogar diretamente uma com a outra, a Alemanha está absolutamente destroçada e é imposto para a Alemanha problemas seríssimos de pagamento de dívidas da Primeira Guerra Mundial. A União Soviética está fechada para o mundo, os Estados Unidos estão fechados para o mundo, os países periféricos, como, por exemplo, o Brasil, ou asiáticos, eles estão lidando com crises econômicas internas, ocasionadas pela Primeira Guerra. Então, há aqui um grande caldo de desunião e de preocupação no pós-Primeira Guerra, não só por tudo que aconteceu, mas também por incapacidade dos povos de dialogarem. Nessa tentativa de união, então, ou nessa tentativa não, nessa desunião, acaba nascendo a Liga das Nações, que é um protótipo do que a ONU, por exemplo, seria hoje, né? A Liga das Nações, ela tenta promover a organização dos países do globo, mas ela falha em absolutamente todas as suas tentativas. Primeiramente, ela decide, aproveitando a incapacidade dos impérios da Áustria-Hungria e Império Otomano, eles decidem desmembrar esses países e criar novos estados nacionais. E aqui nós estamos falando de mais de 30 países criados, do zero. Além da Áustria-Hungria e
e do Império Otomano, a Alemanha também ela é desmembrada e dividida em vários países, e até os soviéticos acabam caindo nesse problema. Na verdade, os soviéticos eles já tinham dado seu território para os alemães, e esses territórios que os soviéticos haviam dado para os alemães, eles são desmembrados e transformados em novos países. Então, é absolutamente uma reorganização geográfica na Europa. Alguns vão dizer países fantoches, outros vão dizer países incapazes de se gerir. O certo é que a criação desses países está intimamente ligado com a tentativa inglesa e francesa de criar mecanismos de desestruturação de chances da Alemanha de voltar a ser uma grande potência. A ideia da Inglaterra e a ideia da França, além de tentar gerir a Europa, foi enfraquecer a Alemanha como um todo, tirando da Alemanha vários territórios que seriam historicamente relacionados à Alemanha, tanto na parte econômica quanto parte cultural, e eles tentam gerir esses países. Então, acabam sendo quase como se fosse países tampões para desarticular uma possível tentativa alemã de retorno. É evidente que essa tentativa da Liga das Nações ela falha miseravelmente, e nós vemos isso com a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha retornando ao grande poder, mas a tentativa francesa e inglesa criam novos problemas dentro da Europa, na verdade. Não? Ainda que o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano fossem impérios absolutamente incapazes de se gerir internamente, e aí nós vemos que os casos dos dois impérios, por exemplo, vêm desde antes da Primeira Guerra Mundial, com problemas internos e guerras civis. A imposição que a Liga das Nações cria com a criação dos novos países, vai haver um problema sério, porque esses países vão começar a ter problemas de guerra civil também. Ou seja, não foi uma articulação, ou melhor, uma desestruturação natural dos dois impérios, do Austro-Húngaro e do Otomano. Foi uma imposição, e aqui eu digo essencialmente inglesa e francesa, sobre esses dois impérios para a constituição de novos países, não necessariamente coesos. Por fim, e não menos importante, a Liga das Nações vai vir junto com o Tratado de Versalhes, que vai criar uma indenização absolutamente ridícula e incapaz da Alemanha de gerir a indenização, ou seja, a Alemanha ela passa a ter problemas sérios sociais e econômicos com o pós-Primeira Guerra, ao mesmo tempo que tem que pagar basicamente todos os países do outro lado. Afinal, o Império, nós devemos lembrar, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano haviam deixado de existir. Então, qual era o único país ainda existente que poderia indenizar os países vencedores? Era a Alemanha. E a Alemanha aqui começa a ter problemas sérios de endividamento e de incapacidade de gerir essa dívida indenizatória, ao mesmo tempo em que tenta rearticular, reconstituir a sua economia que estava completamente destroçada com a Primeira Guerra Mundial. Mas por que não veio a Liga das Nações? E aí eu entro um pouco que eu já havia comentado. A Liga das Nações cria basicamente uma liga artificial, sem uma ligação coesa entre os países, e que basicamente impunha as vontades inglesas e francesas perante os outros países. Ou seja, havia muitas contradições dentro da Liga das Nações. E as reivindicações elas eram geralmente ligadas às necessidades inglesas e francesas perante os outros povos. Portugal tenta adentrar a Liga das Nações e falha, e
outros países, outras potências acabam nem sendo incluídas. A Alemanha e a União Soviética, por exemplo, elas não são incluídas na Liga das Nações, ainda que fossem as duas outras potências da região, por conta de serem países derrotados. Os Estados Unidos, por outro lado, ele tenta fazer uma gestão com o presidente Woodrow Wilson da Liga das Nações de forma a tentar reestruturar a Europa, evitando, assim, tanto a expansão socialista, e aqui eu acho fundamental lembrar isso. Havia um profundo medo do avanço socialista na Europa após a Primeira Guerra Mundial, e era um medo real. O socialismo, de fato, estava sendo cada vez mais pegando partes da população mais pobre e mais desfavorecida dentro de uma Europa pós-Primeira Guerra. Então, os Estados Unidos ele tenta fazer uma gestão da Liga das Nações absolutamente contrárias às tentativas inglesas e francesas de impor indenizações e as contradições que eventualmente isso acabaria ocorrendo, né? A participação dos Estados Unidos na Liga das Nações, então, ela acaba sendo comprometida, e o Senado norte-americano decide não incluir os Estados Unidos dentro da Liga das Nações. Eles veem que os Estados Unidos haviam a necessidade de se fechar perante esse mundo contraditório, cheio de conflitos ainda ascendentes, a fim de promover um país que estava em franca ascensão e, ao mesmo tempo, que tinha suas contradições. É só lembrar que esse é um período profundamente marcado pela expansão ainda no Oeste, pela guerra contra os povos originários da América ali, né? Os povos indígenas norte-americanos estavam passando estavam basicamente guerreando ainda dentro dos Estados Unidos, sendo colocados em terras desfavoráveis para eles e tudo mais. Então, os Estados Unidos viviam ainda em certa contradição interna, em certos conflitos, com conflitos internos profundos que impediam também de se colocar como esse país gestor de uma Europa absolutamente destroçada. Um outro ponto das Ligas das Nações, e que é até contraditório dizer, é o pacifismo que acontece com esses países. Ainda que França e Inglaterra tivessem criado artificialmente vários países, a gestão desses países, a gestão dos conflitos foi sempre circundada pelo pacifismo, pela não guerra. E mais tarde, como nós vamos ver, esse pacifismo ele vai cobrar um preço muito caro, principalmente quando relacionado ao nazifascismo, que era absolutamente que batia de frente com esse pacifismo e não aceitava a gestão francesa e inglesa dentro da Europa. O que acontece é que a Liga das Nações acaba sendo fragilizada dentro desse período, né? E, além de ter atuado pouco, ou melhor, além de ter atuado mal durante as suas primeiras décadas, ao final da Liga, ela basicamente não conseguia mais lidar com as contradições europeias e acabou por ser encerrada em 1946. A sua capacidade de gestão entre as potências ela foi absolutamente fraca e vai ser um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, porque ela vai possibilitar com que o nazifascismo ascendesse cada vez mais forte, ao mesmo tempo em que os países gestores da Liga das Nações tentavam ao máximo apaziguar todas as questões. E aí fica quais eram os países que efetivamente eram potências nesse período, né? Alguns vão dizer Itália,
A Itália não era exatamente uma potência, ela tinha capacidades acima, ela é uma potência média, digamos assim, dentro da Europa. Mas os reais países que eram considerados potências e tinham capacidade de, de se impor dentro de um cenário internacional profundamente marcado por descrença, por conflitos, eram esses países aqui. A Alemanha, nesse período, ela vai passar por um problema sério de político. A República de Weimar, e aqui eu não vou entrar em detalhes sobre a República de Weimar, ela foi uma tentativa de democratizar, ou melhor, de colocar dentro de uma Alemanha ainda imperial, uma república democrática que basicamente não vai dar certo pelos seus problemas internos. Não só a economia alemã ela vai ser absolutamente frágil para tentar qualquer gestão social, como assim que a República de Weimar tinha alguma capacidade de melhora, ou seja, a partir do começo da década de 30, quando a melhora econômica alemã ela começa a ascender de fato, o nazismo ele passa a gerir o país com a entrada em 1931 e efetiva domínio do Partido Nazista a partir de 1933. Ou seja, a Alemanha, durante esse período, ele vai passar por problemas econômicos seríssimos, tanto pela dívida criada após a Primeira Guerra Mundial, quanto pela desestruturação de todas as suas estruturas industriais, agrícolas que havia. Os Estados Unidos, pelo contrário da Alemanha, vai sair da Primeira Guerra de forma absolutamente fantástica, com uma economia, a maior economia do planeta já, e sendo o principal credor dos países europeus, ou seja, a Inglaterra, a França, a Alemanha, elas tinham pego empréstimos imensos para os Estados Unidos. E o que acontece é que os Estados Unidos, então, ele passa a ser o dono do mundo, entre aspas. Os Estados Unidos, ele basicamente tinha na mão todos os países, todas as grandes potências, exceto a União Soviética, que se recusou a pagar suas dívidas com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, então, passa aí a ter um crescimento pós-guerra absolutamente fantástico, ao mesmo tempo que se isolava economicamente e tentava cada vez mais fazer esse crescimento para o mercado interno. Há aqui os anos dourados para os norte-americanos, com compra de bens materiais, com famílias crescendo, com um enriquecimento muito grande de várias pessoas, novas indústrias nascendo, até a crise de 1929. E aqui, daí, a crise de 29 é evidente que vai desestruturar toda a economia norte-americana, que tem que se reestruturar através de atitudes keynesianas, ou seja, de investimento do Estado em si, com forte intervenção do Estado na economia, a fim de promover, digamos assim, um crescimento efetivo, ou seja, o Estado ele passa a investir dentro da economia norte-americana, promovendo o investimento que havia caído com a crise de 29, né? O Japão, assim como os Estados Unidos, também é um grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Não que o Japão tenha participado muito da guerra, a participação japonesa foi bastante pequena. Mas durante o período antes da guerra, e principalmente o período pós-guerra, há um grande imperialismo, uma grande expansão imperial japonesa, tanto nos territórios coreanos quanto os chineses, e até indianos. Ou seja, as ideias imperialistas japonesas elas vão crescer cada vez mais, ao mesmo tempo em que existe um forte domínio de territórios com recursos que o Japão não tinha. O Japão tinha problemas seríssimos dentro das ilhas japonesas, com falta de
de minérios, petróleo, enfim. E muito desses recursos eram comercializados com os Estados Unidos. É irônico pensar que os Estados Unidos vai vender petróleo, por exemplo, para o Japão até 1941, ou metais para armamento, enfim. Ou seja, os Estados Unidos ele lutou contra um país que estava utilizando basicamente as suas armas contra si, contra os Estados Unidos, né? Então, o Japão ele passa a ter uma forte expansão, e aqui a expansão não só territorial como econômica do Japão. No entanto, importante deixar claro que, ainda que o Japão tenha se expandido tanto nesse período, ele ainda não era uma grande potência num cenário global. O exército japonês ele era fraco comparado a, por exemplo, ao que foi visto com os soviéticos e com os norte-americanos, e a sua importância ela vai ocorrer basicamente nos territórios asiáticos e no Pacífico. A guerra no Pacífico, por exemplo, de fato a guerra entre Estados Unidos e Japão acima de tudo. Mas o Japão ele era como se fosse uma grande potência naquele período, mas muito regionalizado ainda. Isso tem que deixar bem claro. O caso da União Soviética, há uma evidente reorganização econômica com a revolução, pós-revolução bolchevique, né? Os dados da expansão econômica soviética são absolutamente astronômicos. A União Soviética da década de 20 era um país profundamente atrasado, fragilizado, com perdas gigantescas, tanto no sentido social, com a Guerra Civil e com a Primeira Guerra Mundial. E a década de 30, a União Soviética vai ser a segunda maior produtora de materiais industriais do planeta, só perdendo para os Estados Unidos. Ou seja, é importante pensar que a União Soviética passa pela década de 20 e década de 30, tendo que lidar com os problemas que assolaram o país, num sentido amplo, ao mesmo tempo em que estava conseguindo lidar com o problema econômico em si, né? Enquanto a crise de 29 absolutamente assolou o mercado global, a União Soviética estava tendo crescimentos maiores ano após ano. E só não ficou ainda mais forte porque há, de fato, um problema político bastante grave dentro da União Soviética do momento, com deserções, com assassinatos, com prisões de vários líderes políticos que criam uma instabilidade política e social bastante grave dentro da União Soviética da década de 30. Não quero entrar em detalhes aqui sobre a atuação de Stalin no período, mas evidentemente que vários líderes políticos e cientistas, enfim, vários nomes que evidentemente ajudariam a União Soviética a se fortalecer no período, são assassinados ou colocados em prisões na Sibéria, por exemplo. A Inglaterra, ela sai enfraquecida, mas ainda muito forte. Lembrando que a Inglaterra em nenhum momento teve a ilha inglesa, né? A Inglaterra é uma grande ilha, e em nenhum momento nenhuma das suas cidades havia sido afetada pela Primeira Guerra Mundial, ou seja, a economia inglesa é evidente que sai prejudicada pela dívida que ela acaba criando, né? Dívida principalmente com os Estados Unidos. Mas a Inglaterra, sim, ela ainda sai com uma expansão do seu império colonial bastante evidente, ao mesmo tempo em que sai bastante fortalecida no sentido político. A Inglaterra passa a ser a principal potência
da Europa no período, em um momento em que a Alemanha não consegue mais rivalizar, ou seja, antes a Inglaterra se via rivalizada pela Alemanha, e agora não vê mais essa rivalidade. E a outra grande rival da Alemanha, que seria a França, sai profundamente prejudicada. Existe uma crise social e econômica dentro da França do período absolutamente imensa e tão grande quanto a Alemanha. A França foi afetada pela Primeira Guerra Mundial. Por esse motivo, há dentro da França um medo constante de uma ascensão, um retorno da Alemanha dentro do cenário europeu da época. Por esse motivo, a França continua mantendo o seu exército pronto nos territórios de divisa com a Alemanha, ao mesmo tempo em que cria, dentro de uma Europa já dividida, como eu havia comentado anteriormente, e já bastante fragilizada pelas criações dos novos países, ela tenta criar blocos de aliança anti-germânicos, a fim de tirar qualquer possibilidade dos alemães de se articularem com outros países. É evidente que essas tentativas francesas vão ser falhas, né? Ela não vai conseguir criar esses blocos anti-Alemanha, ao mesmo tempo em que a França ela não consegue se recompor economicamente, como, por exemplo, a Alemanha vai fazer, ou como a Inglaterra vai fazer. Nesse sentido, a França acaba sendo, talvez, a maior derrotada, junto com a Alemanha, da guerra, porque ela sai de uma grande potência e talvez do maior ou melhor exército europeu da época, que era o exército francês, para ser um país central ainda e com capacidade imperialista, mas profundamente fragilizado, incapaz de conseguir lidar com as novas atualizações, tanto de armamento quanto de gestão militar, né? Eu gostaria só de deixar um pequeno resumo sobre a crise de 29, porque eu acho que a crise de 29 é fundamental para entender a Segunda Guerra Mundial, não como forma de enfraquecimento dos Estados Unidos, ou enfraquecimento da economia global, como normalmente é estudado, mas como uma grande crise do capitalismo no período. O capitalismo, como eu havia comentado lá no início, ele passa por crises pela sua expansão absolutamente agressiva e enorme que acontece com a Revolução Industrial. A produção estava se tornando cada vez maior e mais forte. O Henry Ford, por exemplo, ele vai criar sistemas dentro dos Estados Unidos de venda de carros. Ele dizia que não adiantava de nada produzir carro e não tem para quem vender. E ele vai criar mecanismos para que os próprios proletários pudessem comprar os carros que eles produziam. A crise de 29, no entanto, ela vai ser uma crise que vai escancarar essa superprodutividade, ao mesmo tempo em que coloca em voga a incapacidade dos países europeus de darem prosseguimento à rolagem das dívidas que a Primeira Guerra Mundial havia colocado. Ou seja, ao mesmo tempo em que a Primeira Guerra Mundial promoveu uma grande evolução na industrialização global do período, e isso daí é fundamental dizer, a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra absolutamente fantástica no sentido científico e industrial. Por outro lado, o sistema capitalista ele não havia criado mecanismos de absorção desse novo mundo pós-Primeira Guerra Mundial. E a crise de 29 vai vir estourar nesse sentido porque, ao mesmo tempo em que essa superprodutividade
colocava uma ideia de anos dourados, ou seja, de crescimentos econômicos absolutamente fantásticos, colocava a incapacidade de absorção dos mercados para esses produtos, né? Ao mesmo tempo que ali nascia economias de mercado absolutamente, economias, aliás, de rentismo absolutamente iniciais e que vai ser, digamos assim, algo muito recente que vai criar uma certa desestruturação dentro do sistema. Há uma tentativa de criar blocos de moeda a fim de evitar a propagação da crise de 29, como, por exemplo, os blocos da Libra, bloco do Marco, bloco do Ien e outros blocos econômicos, a fim de evitar com que essa crise mundial interferisse tanto nos vários territórios, né, nos vários impérios. Há, no entanto, um problema sério aí. A partir do momento em que é feito isso, há uma séria crise dentro do sistema ao mesmo tempo que ele evita de que se expanda essa crise, ele cria uma nova crise. Porque ele evita com que essa produção possa se expandir para outros mercados, né? Então, há um grande sentido de protecionismo dentro dos estados que vai criar um sério problema econômico pela incapacidade ainda maior de expansão das economias e da produção, ou melhor, do escoamento dessa produção. Nesse sentido, os anos 30, eles vão demonstrar como a crise de 29 ela vai ser marcante dentro das sociedades, principalmente das grandes potências da época. Por exemplo, o comércio global entre estados ele vai ser reduzido a 1/3 do que era. E a indústria agrícola vai ser reduzida pela metade, ou seja, a produção passa a ter grandes problemas sérios, porque não só existe a incapacidade de escoar a produção, ao mesmo tempo em que, a partir do momento em que há essa dificuldade, há falta de recurso, ou seja, falta de lucro e ganhar mais dinheiro, há também a incapacidade de promover mais investimentos. E aí é um ciclo em que a indústria ela produzia demais, não consegue vender os seus produtos, entra em crise, por isso lucra menos, e pelo fato de lucrar menos, consegue menos dinheiro, e pelo fato de conseguir menos dinheiro, investe menos em produção, e pelo fato de investir menos em produção, se produz menos, e ao mesmo tempo que a taxa de desemprego aumenta, e o mercado continua sem capacidade de absorver esses recursos e vai caindo cada vez mais. Isso acaba criando um acirramento de ânimos bastante evidente, porque, primeiro, o protecionismo criado pelos blocos de moedas evidencia um afastamento entre estados, ao mesmo tempo em que a crise econômica que vai recair sobre os diversos países vai criar problemas sociais severos. A Alemanha em si, a moeda alemã, ela basicamente se enfraquece num ponto em que um dia um pão custava muito pouco e outro dia um pão passa a custar muito. A moeda se desvaloriza completamente. Então, a crise de 29 ela é absolutamente fundamental para o entendimento da guerra, no sentido de que ela cria, não só uma demonstração de como o capitalismo estava em crise e precisava de respostas para essa crise, a resposta estadunidense vem no keynesianismo, por exemplo, a resposta centro-europeia, italiana e alemã, por exemplo, vem no fascismo. A resposta inglesa e francesa vem no colonialismo. Então, a crise de 29 é uma demonstração efetiva de como
esse sistema estava em crise e acabaria levando a algo sério. E aí que nasce o nazifascismo. O nazifascismo é basicamente uma junção de anticomunismo. Evidente que os partidos socialistas, com essa crise capitalista cada vez mais acentuado, vai acabar sendo algo a se mover dentro dentro dos setores mais conservadores das sociedades, né? Tanto europeias quanto globais. Então, o anticomunismo ele vai ser um fator fundamental para entender o nazifascismo. O segundo fator é a resposta à superexploração do trabalho e desemprego em massa, promovido tanto pela crise do capitalismo quanto pela crise de 29. Ou seja, o nazifascismo é uma resposta à crise do sistema. Um terceiro ponto para entender o nazifascismo é os ressentimentos nacionais promovidos pela Primeira Guerra. É evidente que os alemães, vivendo num inferno de país como foi a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, com um país absolutamente incapaz de se autogerir, tanto pelas dívidas criadas artificialmente pela Inglaterra e pela França, quanto pela derrota em si, vai criar um ressentimento profundo entre os países. A Itália, por exemplo, os italianos vão ter um ressentimento profundo pela marginalização que franceses e ingleses vão dar à sua atuação. A Itália luta na guerra e faz um esforço de guerra bastante evidente e sai da Primeira Guerra Mundial absolutamente derrotada geopoliticamente falando. Então, há ressentimentos evidentes entre os países que nascem o nazifascismo com o externo, principalmente com a Inglaterra e com a França. E aqui eu acentuo a França em específico. A França era simbolicamente o principal país entre os vitoriosos da guerra, pelo fato de ter sido a nação que mais participou, mais enviou tropas contra a Alemanha, e que, evidentemente, foi a principal força da Europa continental do período. E um outro fundamento essencial do nazifascismo é a eugenia e o aperfeiçoamento racial. Havia, como eu havia citado anteriormente, havia uma promoção de extermínio dos povos das raças inferiores. E quem eram raças inferiores para eles? Eram judeus, eslavos, ciganos, até os povos latinos eram considerados, com exceção. É engraçado, não engraçado efetivamente, mas os alemães consideravam os latinos como uma raça inferior. Ao mesmo tempo, o maior aliado deles era a Itália, que basicamente era um povo latino. Então, a fim de dar uma resposta aos italianos perante a essa incongruência, eles vão dizer assim: não, os povos latinos são de fato inferiores, mas vocês são descendentes dos romanos, que eram povos, evidentemente, fascinantes, cultos, enfim. Então, há uma profunda oposição entre povos que deveriam reger os povos e povos que deveriam ser submetidos à escravidão ou até ao extermínio, né? E eu gostaria de deixar isso claro porque é irônico pensar que os alemães eles consideravam os ingleses povos tão valorosos quanto eles. Então, não havia entre os alemães um ódio sobre os ingleses, por exemplo. Pelo contrário, Hitler acreditava piamente que os ingleses eles eram povos que civilizavam outros povos e que tinham importância histórica fundamental dentro da Europa e fora da Europa. Mas, por outro lado,
os alemães nazistas, eles eram profundamente preconceituosos com outros povos, tanto do leste europeu quanto do sul europeu, né? Além disso, havia uma grande exacerbação dos projetos das nações imperialistas. Ou seja, como vendo como raças superiores que deveriam civilizar os outros povos e gerir o planeta como um todo, eles se viam como obrigados a se expandir e a impor a sua força perante os outros povos. Daí vai nascer, por exemplo, as políticas de limpeza sociais, através da antropologia métrica, por exemplo, ou do darwinismo social, que eles vão colocar, eles vão estipular quem eram povos que deveriam ser civilizados e quem não eram povos que não deveriam ser civilizados, quem eram povos que deveriam ser exterminados e quem eram povos que não deveriam ser exterminados. Eles fazem isso através de uma união entre a eugenia, ou seja, esse racialismo profundo, racial, e a ciência, a biologia em específico. Ou seja, há uma união entre biologia e racismo, a fim de definir a necessidade da expansão imperialista perante os outros povos, num sentido de gestão e civilização dos outros povos. Um outro ponto fundamental dos regimes nazifascistas era a eliminação de qualquer inimigo do regime, e aí entram não só judeus, eslavos, enfim, como também socialistas, comunistas, anarquistas, democratas até, ou seja, aí uma profunda perseguição a todos os povos que eles consideravam como criadores de desunião da nação. E, por fim, dois eventos que vão promover e que vão efetivamente dar força ao nazifascismo são as guerras na Etiópia promovidas pela Itália, onde a Itália, mesmo sem a aprovação de outros povos, vai invadir a Etiópia e vai fazer um massacre absolutamente, um genocídio, com números de 700 mil mortos, por exemplo, entre os etíopes, e a Guerra Civil Espanhola, que vai ser considerado por muitos o princípio da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o início da Segunda Guerra Mundial antes da declaração de guerra, né? Ali uma clara oposição entre o nazifascismo e o comunismo soviético. Os soviéticos vão incentivar o regime republicano espanhol a resistir ao golpe de Francisco Franco. É evidente que com a simples ajuda soviética, comparado, por exemplo, à ajuda massiva dos alemães e dos italianos, a República Espanhola não vai resistir e vai acabar caindo num golpe de Estado, que é o que vai entrar o Franco no poder. Mas há aqui já um princípio da guerra, por alguns motivos. Porque a Alemanha decide utilizar pela primeira vez a sua aviação contra civis, e temos, por exemplo, massacres. Guernica, por exemplo, uma cidade que vai ser destruída pela ofensiva nazista. Então, a Guerra Civil Espanhola vai ser, digamos assim, uma proto-Segunda Guerra Mundial, ou uma primeira demonstração do que iria acontecer poucos anos depois. Então, por fim, só para dar um resumo do que eu falei até agora, o pós-Primeira Guerra Mundial ele é profundamente marcado pelo fracasso da Liga das Nações. Os países centrais estavam mais preocupados em resolver seus próprios problemas do que em integração efetiva.
Um forte sentido de pacifismo pela Inglaterra e França, que não promoviam, digamos assim, meios para que a Alemanha e a Itália parassem a guerra, ou seja, intervissem de forma efetiva. E aqui é bom deixar bem claro que até 1936 o exército francês era mais forte e mais bem equipado do que os alemães, por exemplo. Ou seja, a França tinha capacidade de intervir numa Alemanha que estava cada vez mais fazendo indústrias armamentistas e promovendo ofensivas contra povos ao redor dela. Também há a invasão japonesa na Manchúria, ou seja, num território chinês, e a invasão italiana na Etiópia, como eu descrevi anteriormente. E aí, a saída do Japão e da Itália na Liga das Nações, em 1932 e 1935, respectivamente, vão ser demonstrações de que a interação europeia já não havia mais uma estrutura europeia que pudesse gerir a Europa perante os conflitos que estavam acontecendo. A Alemanha passa, então, a se armar em 1935, a consolidar o poder do Partido Nazista, ao mesmo tempo em que já demonstrava toda a sua vontade de intervir e anexar territórios ao seu redor. E aqui eu entro no final da guerra. No final da guerra, não, desculpa. Ao final dos antecedentes da guerra. A militarização da Alemanha na Renânia, em 1936, que era algo proibido por um tratado feito logo após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o Tratado de Versalhes, ele vai ser um tratado criado por ingleses e franceses a fim de impedir com que a Alemanha se retornasse a ser a grande potência, ou seja, a Alemanha tinha obrigação de não promover militarismo e de ter um limite de tropas dentro do exército alemão. O que acontece é que a Alemanha, a partir de 1935, e principalmente em 1936, passa a desconsiderar o Tratado de Versalhes e a intervir em territórios ao seu redor. A Renânia é um exemplo, por exemplo, em que é um território de divisa com a França, e a Alemanha passa a colocar grande volume de tropas naquele território, a fim de demonstrar o seu poder efetivo. Houve também uma ideia de intervenção francesa na Alemanha, só que o pacifismo inglês impediu com que franceses entrassem em guerra com a Alemanha ainda em 1936, ou seja, havia já o medo e havia já o entendimento em que a Alemanha estava se armando e o Tratado de Versalhes havia sido completamente rasgado. A França até demonstrou interesse em entrar na guerra com a Alemanha, e se tivesse entrado em guerra em 1936, a França provavelmente teria vencido. A Inglaterra, no entanto, proibiu a França, dizendo que os meios diplomáticos deveriam ser utilizados antes dos meios militares. É evidente que os alemães eles não tinham ideia de utilizar meios diplomáticos. Eles criam logo em seguida uma linha de defesa, a linha Siegfried, que pega todo a linha da região da divisa entre Alemanha e França, impossibilitando qualquer ofensiva francesa a partir de 1936. Ou seja, os alemães eles sabiam da possibilidade da invasão francesa, ao mesmo tempo que estavam se armando e eles dobravam a aposta, eles estavam se armando, eles estavam tentando invadir novos territórios, eles estavam ajudando na Guerra Civil Espanhola. A Alemanha estava extremamente rebelde a todas as tentativas inglesas e francesas de
criar uma coligação europeia pacífica de interação entre os povos. E aqui, a partir do pacto anticomunitario entre a Alemanha, Itália e Japão, de 1935, esses três países eles demonstravam efetivamente que eles tinham interesse no extermínio comunista, ao mesmo tempo que eles tinham interesse em expansão imperialista. E a guerra se inicia a partir daí. Quando eu coloco que a guerra se inicia a partir daí, é porque o Japão, a partir de 1937, invade a China, território inglês, por exemplo. A Alemanha invade a Tchecoslováquia e a Áustria, e depois a Polônia, sem intervenção de franceses e ingleses, ou seja, o pacifismo inglês e francês possibilitam que a Alemanha consiga territórios, consiga estruturas bélicas maiores, consiga mais população para o seu exército, e consiga criar essa guerra total, esse genocídio que eles já estavam colocando em prática, né? E as forças armadas alemãs, então, a partir da década de 30, migram de 7 divisões para 120 divisões, ou seja, a Alemanha, a partir daí, ela passa a ser a maior força militar do continente, se rivalizando talvez só com a União Soviética, se muito. A União Soviética, depois que vai conseguir efetivamente estruturar melhor o seu exército. Mas a Alemanha, ela cria um exército capaz das suas pretensões bélicas. E a anexação da Polônia, ela é, digamos assim, a última cartada alemã num sentido de dobrar a aposta, né? O Hitler, ele era um homem absolutamente impossível de se conter. E os ingleses e os franceses, eles acreditavam que era possível conter Hitler. Que era possível conter, mais do que conter Hitler, era possível conter as pretensões alemãs de expansão e de retomada do seu grande império, né? Evidentemente claro que agora é fácil de dizer, depois de todos os acontecimentos, mas na época já era bem evidente que ingleses e franceses eles estavam sendo ingênuos, e eles deveriam ter agido antes de tudo. Em março de 1939, o regime nazista exige a anexação das terras polonesas que eram anteriormente do Império Alemão. E a União Soviética tenta, junto com a Inglaterra e com a França, criar um cordão de defesa da Polônia. Franceses e ingleses, eles não apoiaram a ideia soviética, e os poloneses também não quiseram a ajuda soviética. Lembrando que a Polônia teve que lidar não só com o Império Alemão anteriormente, como também era parte do seu território, era russo, né? O Império Russo tinha parte dos territórios poloneses e também não era bem visto dentro da Polônia. Então, o que acaba acontecendo é que, em agosto de 1939, a União Soviética, isolada da Inglaterra e da França contra as pretensões alemãs, decide criar um pacto de não agressão com o regime nazista. Ao mesmo tempo que franceses e ingleses continuavam acreditando nos meios pacíficos e nos meios diplomáticos para evitar a invasão polonesa. O que acontece é que Hitler ele não estava nem aí para a diplomacia. A partir de 1º de setembro, eles invadem a Polônia, e a partir de 17 de setembro, a União Soviética também invade a Polônia, porque o pacto que
soviéticos e alemães haviam feito é que a Polônia seria dividida entre os dois países. Os franceses e britânicos, então, decidiram intervir a partir do próprio dia 1º de setembro e declararam uma guerra contra a Alemanha. Isso é evidente que não quer dizer que a Polônia era, evidentemente, o motivo da Segunda Guerra Mundial. Mas a Polônia foi, digamos assim, a gota final de um copo que já havia transbordado há muito tempo. A invasão nazista na Polônia, além de criar todo um problema social grotesco, há um extermínio absolutamente feroz dos opositores na Polônia, e os alemães eles vão ser particularmente bastante violentos dentro da Polônia, e dos judeus poloneses também. Os judeus poloneses vão ser muito massacrados. Alguns dos maiores campos de concentração nazistas eram na Polônia, por exemplo. Mas os franceses e os britânicos eles perceberam que a Polônia deveria ser era o último espaço antes da invasão nazista para a Bélgica e para a França. Ou seja, a gota d'água havia sido a Polônia, porque a Polônia era só mais um território a caminho do que viria a ser. A partir da invasão alemã em solo polonês, ficou bem evidente para as potências, principalmente francesa e inglesa, que era impossível controlar o ímpeto alemão e era necessário, de fato, uma intervenção dessas duas potências. A França já tinha essa noção há mais tempo e estava bastante assustada em relação à capacidade bélica da Alemanha, mas a Inglaterra já percebia que uma guerra com a Alemanha naquele momento seria uma guerra de uma profundidade bastante grande e de um longo tempo de guerra. O que acabou ocorrendo posteriormente é que a guerra em si ela demonstra uma união dos vários conflitos, como eu havia comentado anteriormente. Esse foi o primeiro conflito. O segundo conflito que vem posteriormente e que o Heitor vai trazer com mais profundidade em relação, acaba sendo a invasão alemã posteriormente, em 1941, na União Soviética. E, por fim, o terceiro conflito que vai conflagrar e que vai transformar essa guerra de uma guerra europeia para uma guerra mundial é a invasão japonesa na China e o confronto entre Estados Unidos e Japão no Oceano Pacífico e no território asiático. A guerra, então, acaba se tornando mundial nesse momento e acaba demonstrando uma capacidade de morticínio, de morte, de destruição ainda maior do que a Primeira Guerra Mundial, graças às novas tecnologias e, digamos assim, a ser uma guerra verdadeiramente industrial, né? Além das indústrias terem aumentado a sua capacidade produtiva, os militares também, os exércitos conseguiram aumentar também a sua capacidade destrutiva. Por fim, só gostaria de deixar clara a importância dessa introdução, porque, para além de pensar a guerra como um apanhado de guerras e atos heróicos e batalhas e ações políticas, a guerra é em si o resultado sempre de conflitos, de crises, de momentos bastante peculiares dentro tanto dos territórios, da geopolítica, quanto dos sistemas econômicos. A Segunda Guerra em si, ela vai ser, como eu falei anteriormente, bastante resultante desses problemas do sistema capitalista durante o período, e vão acabar trazendo ainda mais à tona a desumanização que
que o pensamento eurocêntrico acabou trazendo para dentro do continente. Podemos, então, verdadeiramente dizer que o que os europeus pensaram e sempre produziram dentro dos territórios coloniais, ele, pela primeira vez em muitos séculos, acabou voltando para dentro do continente, e cenas como os campos de concentração e genocídios feitos pelo partido nazista, por exemplo, são uma extensão do que ingleses, franceses e outras nações imperialistas acabavam fazendo em seus territórios coloniais. Eu encerro, então, aqui a minha fala, essa introdução, do qual eu considero fundamental para o entendimento da guerra, e aconselho vocês a assistirem, então, o segundo vídeo a respeito da guerra, para ter uma compreensão melhor agora de como foi a dinâmica da guerra também. Um abraço.